versículo-chave, o versículo de número 24. Antes de estar falando nessa noite acerca desse texto, eu não poderia, antes de falar um pouco sobre o profeta Joel. Primeiramente, a Bíblia vai nos relatar que a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel. Joel, meus amados, ele profetizou aproximadamente no ano 830 antes de Cristo. A palavra Joel, o nome Joel, significa Jeová é a salvação, ou Senhor é a salvação. O nome de uma pessoa já falava muito dele naquele tempo. E quando nós lemos a história, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o nome de uma pessoa indica quem ela é, o que ela seria. Você vê que o nome Jacó quer dizer usurpador, porque quando ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. O nome Esaú quer dizer peludo, porque Esaú era peludo, e Jacó quer dizer usurpador. Então seu pai vê aquela situação e já põe o nome do menino de usurpador. Quando Jacó luta com o anjo do Senhor lá no val de Jaboque, e ele luta e agarra no anjo, e o anjo fala com ele: olha, o teu nome não será mais Jacó, o teu nome será Israel, porque como o príncipe lutasse com Deus. E ele passou a se chamar Israel, que quer dizer príncipe de Deus. E o nome Joel quer dizer Jeová é a salvação. O Senhor é a salvação. Joel, meus amados, ele foi um profeta pós-exílico. Ele profetizou depois do cativeiro babilônico. Joel, meus amados, ele foi contemporâneo de Neemias e de Esdras. Eles estiveram na mesma época. Joel profetizou em um tempo em que o povo volta do cativeiro, porque a Bíblia vai nos falar que Israel, aquela nação, eles foram levados para o cativeiro da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e lá permaneceram por 70 anos. A Bíblia vai relatar que depois dos 70 anos, o povo de Israel agora começa a voltar para a sua nação, começa a voltar do exílio agora novamente, começam agora a povoar a sua nação, porque Deus os havia castigado por causa dos seus pecados, e o Senhor os traz novamente para a sua nação, os traz novamente para o meio do seu povo, para a sua nação, para que pudessem servir o Senhor. A Bíblia vai dizer que 3 homens foram usados por Deus. Vai dizer que Zorobabel, ele constrói o templo. Vai dizer que Neemias reconstrói os muros que estavam demolidos. Vai nos dizer que Esdras, ele veio para ensinar a lei do Senhor. A Bíblia vai nos falar que esses homens, eles foram usados por Deus. Vai dizer que Ciro, que era o rei da época, ele permite que Israel volte novamente para a sua nação. Então, meus amados, provavelmente Joel, ele profetiza depois desse tempo. Ele conheceu a Neemias, ele conheceu a Esdras. Então foi mais ou menos nesse tempo. O tempo é um pouco incerto. Nós não sabemos com precisão qual foi o rei que reinava no tempo de Joel, porque a Bíblia não nos fala. A Bíblia não nos dá muito entendimento, não nos dá muito aparecer acerca de quem era o rei da época de Joel. Mas o que nós sabemos, quando nós lemos o livro do profeta Joel, é que Joel estava profetizando em um tempo difícil. O mais interessante é que o povo foi levado para o cativeiro por causa dos seus pecados, porque começaram a erigir estátuas de escultura, começaram agora a servir Moloque, começaram a servir Baal. Então Deus agora, para punir, leva aquele povo agora para a Babilônia como cativos. Eles retornam novamente. Vai nos dizer a história que depois que Israel retorna agora da Babilônia, retorna do exílio, eles nunca mais serviram a Baal, eles nunca mais serviram a Será, eles nunca mais queimaram seus filhos, eles nunca mais levantaram uma imagem de escultura. Desses pecados eles foram purificados. Eles aprenderam a lição, porque lá no cativeiro aprenderam a servir a Deus. Então eles retornam agora do cativeiro, eles vêm agora para a sua nação. Não serve mais a Baal, não serve mais a Será, não serve mais a Astarote,
não levantam mais imagem de escultura. E desses pecados, eles não cometiam mais, não eram mais idólatras. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, vamos entender que apesar de não servirem a deuses estranhos, eles estavam pecando de outra maneira. E começaram a falhar agora diante da presença de Deus de uma forma diferente. Não mais servindo a outras divindades, mas agora com outros tipos de pecado. E a Bíblia vai nos falar, meus amados, que Deus agora, para chamar a atenção do seu povo ao arrependimento, para chamar a atenção do seu povo, para que eles se voltassem para Ele novamente, a Bíblia vai falar que Deus agora envia um grande exército agora sobre aquela nação, sobre a nação de Israel. A Bíblia vai falar que Deus agora envia um exército grande para poder punir aquela nação agora, que estava pecando contra o Senhor, que estavam falhando agora na sua missão de servir a Deus. Não mais adoravam imagens de esculturas, não mais serviam a outros deuses, não mais serviam a outras divindades, não mais serviam o exército dos céus, mas cometiam outros tipos de pecado agora. Os sacerdotes agora não serviam mais a Deus com afinco. Os levitas não tinham mais aquele fervor agora de servir a Deus. Os profetas agora, que tinham naquela época, já não tinham mais compromisso com Deus. O povo agora, aos poucos, estavam se esquecendo do Senhor. O culto agora já não era mais fervoroso, já não tinha mais tanto temor de Deus. Agora eles estavam roubando, agora eles estavam praticando a injustiça, estavam desamparando ao órfão, não estavam mais praticando a justiça agora, foram se esquecendo do Senhor aos poucos, sem eles perceberem. Quando foram ver, já estavam se distanciando do Senhor. A presença do Senhor no templo já não era mais real, o Senhor já não manifestava mais a sua glória, o Senhor já não manifestava mais a sua presença. Sacrifícios eram apresentados a Deus, mas porém não eram sacrifício de coração. O sacrifício estava sendo imperfeito agora, e o Senhor estava se desagradando, porque o povo agora estava se corrompendo, estavam roubando, estavam matando, estavam praticando a injustiça, se afastando da lei do Senhor, não praticando agora os seus mandamentos, e o Senhor estava se desagradando, porque o povo estava pecando, e Deus, Ele sempre quis ter comunhão com o homem. Era triste para Deus quando Deus tinha que punir o seu povo. E a mesma coisa quem é mãe, quem é pai. Quando você tem um filho pequeno, você tem que corrigir, mas você corrige porque você quer o bem do seu filho, e dói mais em você do que nele. Deus era a mesma coisa, para corrigir o seu povo, para corrigir a sua nação, para corrigir o seu povo escolhido. Deus agora tinha que permitir agora a perseguição. Deus tinha que permitir agora que coisas ruins acontecessem agora com aquela nação, para que eles pudessem se voltar para Ele. Era assim que Deus trabalhava. Mas para que Deus corrigia? Para que Deus mandava opressão? Para que Deus permitia que coisas ruins acontecessem? Para que o povo se lembrasse de Deus, para que o povo que havia se esquecido dele, para que o povo que havia se corrompido se arrependesse dos seus pecados e se lembrasse do Senhor agora, para que o povo se humilhasse, jejuasse, fosse para a presença dele, confessasse os seus pecados e voltasse para Deus, a mudar de caminho. Porque a palavra arrependimento não é somente de boca para fora. A palavra arrependimento quer dizer mudar de caminho, retornar novamente. É como se a pessoa estivesse andando por um caminho e ele voltasse novamente. Isso é arrependimento. E era isso que Deus queria. O povo estava caminhando para a perdição, o povo estava pecando, o povo estava se corrompendo, o povo estava se afastando do Senhor. E tudo que Deus queria era o arrependimento, que o povo abandonasse os seus pecados, abandonasse os seus maus caminhos e se voltasse totalmente para Ele. Então Deus não via outra solução. Como Deus amava a sua nação, como Deus amava o seu povo, como aquele povo era amado e escolhido do Senhor, era o povo da aliança, Deus agora permitia vir acontecer calamidades, para que o povo, a nação de Israel, se voltasse para o Senhor. E assim Deus ele fez. A Bíblia vai dizer aqui no profeta Joel,
que o Senhor ele envia um grande exército agora sobre aquela nação que estava corrompida, sobre aquela nação que estava pecando. Mas que exército é ele? Esse exército, meus amados, é um exército diferente. Não é um exército composto por homens, não é um exército composto por general, mas a Bíblia vai dizer que é um exército de insetos, um exército de gafanhotos. A Bíblia vai dizer que Deus envia um exército de gafanhotos agora. 4 tipos de gafanhotos: o gafanhoto migrador, o gafanhoto cortador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. Deus envia essas pragas agora para destruir a plantação dos israelitas. A Bíblia vai dizer que Deus envia um outro exército também, o exército de pulgão, o exército da lagarta, da locusta, para que, como punição para aquele povo agora, para que eles se lembrassem do Senhor, porque aquele povo, aquela nação, eles dependiam para sobreviver da agricultura. Eles plantavam figueiras, eles plantavam oliveiras, eles plantavam o trigo, eles também viviam, meus amados, do leite dos animais. Então, meus amados, a Bíblia vai dizer agora que Deus envia esse grande exército agora de gafanhotos, de pulgão, de locusta, para poder consumir a lavoura daquele povo, para consumir a lavoura daquela nação. E isso vinha da parte do Senhor. Os israelitas agora, que haviam se corrompido agora, se afastaram do Senhor. A Bíblia vai nos dizer agora que veio o exército de gafanhotos, de lagartas, de pulgões e consome toda a lavoura. Começa a consumir agora o trigo, começa a consumir agora também a figueira, a videira, a oliveira, toda a plantação foi devorada, as folhas, os galhos, a casca, porque Deus enviou um grande exército agora de insetos para poder punir aquela nação agora. Vai nos dizer também que começa a acontecer calamidades agora, como se não bastasse os gafanhotos destruírem toda a lavoura. Vai nos dizer também a palavra de Deus, que agora vem uma seca muito grande. Deus fechou os céus e agora não chovia mais, e se não chovia, então tudo que eles plantavam não germinava. A semente que era plantada morria debaixo da terra, porque não chovia. As cisternas de água se secaram, os rios também se secaram. Houve uma grande seca agora, não tinha mais como molhar a plantação, não tinha mais como a semente brotar, e o povo agora começou a passar fome. Vai nos dizer também a palavra de Deus que os animais do campo também foram afetados agora. O gado começou a gemer, o gado começou a morrer, porque não tinha água para beber, e como não chovia, também não tinha erva para que o gado, as ovelhas, pudessem se alimentar, e os animais gemiam, os animais morriam de fome. Então começou a vir a calamidade, coisas ruins da parte de Deus começou a acontecer agora, no meio daquela nação agora já não tinha mais trigo, agora já não tinha mais oliveira, agora já não tinha mais figueira, já não tinha mais leite, já não tinha mais carne. Até o trabalho do templo agora foi afetado, porque naquele templo era oferecido sacrifício de animais, eram oferecidos novilhos, eram oferecidos carneiros, eram oferecidos ovelhas. Mas agora, pela falta de chuva, pela falta de água, pela falta de alimento, já não tinha mais ovelha para oferecer em sacrifício, já não tinha mais um cabrito para oferecer em sacrifício, já não tinha mais um novilho agora para oferecer em sacrifício. E o serviço do templo, a adoração do templo agora foi interrompida. Já não tinha mais o cereal lá do campo para oferecer a Deus como primícia, porque a terra não produzia. Já não tinha mais o vinho agora para oferecer como libação, porque não tinha vinha, não tinha uva, e se não tinha uva, também não tinha vinho. Então o sacrifício no templo foi interrompido, a adoração no templo foi interrompida, tudo foi interrompido, porque o povo havia se corrompido, o país estava em calamidade, estava vivendo a fome, estava vivendo a seca,
estava vivendo a escassez, estava vivendo a morte, estavam agora, meus amados, passando necessidade. Todo mundo estava abatido, a criança de peito estava magra. Meus amados, as pessoas estavam passando fome, estavam passando sede, não tinham mais como suprir as suas necessidades. Não havia paz, não havia alegria naquela nação, porque não havia fartura, e o povo estava gemendo, meus amados, e mesmo assim ainda tinha um estoque de bebida. E a palavra de Deus vai dizer que tudo isso estava acontecendo, a calamidade vindo sobre aquela nação, mas ainda havia pessoas que estavam se embebedando com o moço ainda. Estava acontecendo tudo aquilo e ninguém se despertava de que aquilo vinha da parte do Senhor. Era um sinal de Deus. O Senhor estava dizendo, o Senhor estava clamando: eu enviei o gafanhoto, eu enviei a locusta, eu enviei o pulgão, para vocês se lembrarem de mim. Eu enviei a seca, eu sequei os rios, eu sequei as cisternas, eu matei todo o gado, eu matei as ovelhas, para vocês acordarem do sono e se voltarem para mim. Mas tudo isso estava acontecendo e ninguém se despertava, ninguém percebeu que era o Senhor que estava fazendo, ninguém percebia que era a mão de Deus, ninguém percebia que era o Senhor sacudindo aquele povo: acorda e volta para mim, porque isso vem da minha parte. E tudo que Deus queria era isso: nação minha, povo meu, escolhido, levante-se, acorde, volte-se para mim, porque tudo isso vem de mim. Muitas das vezes, meus amados, Deus faz isso conosco. Deus ainda continua a fazer isso com a sua igreja. Muitas das vezes, meus amados, Deus, Ele permite vir situações sobre as nossas vidas. Muitas das vezes somos dizimistas fiéis, somos ofertantes na casa de Deus, somos assíduos nos cultos, fazemos trabalhos de evangelismo, estamos ali sempre orando, jejuando, servindo ao Senhor. Meus amados, e muitas vezes vêm as dificuldades, vêm as lutas, vêm as tribulações, mas muitas das vezes nós também nos esquecemos do Senhor. Muitas das vezes nós não bebemos, não fumamos, não roubamos, não matamos, mas muitas das vezes nos afastamos do Senhor sem a gente perceber. Muitas vezes deixamos de jejuar, deixamos de orar, deixamos de ter aquela frequência no culto, deixamos de ter aquela comunhão com Deus, aquele momento de entrar no seu quarto, fechar a porta, ir para o joelho, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor. Muitas vezes deixamos de ter aquele compromisso de estudar a palavra de Deus, e aos poucos vamos nos corrompendo, se afastando do Senhor. E o que Deus tem que fazer para chamar a tua atenção? Para você voltar a ler a Bíblia novamente, para você voltar a orar novamente, para você voltar a jejuar novamente, para você voltar a buscar a Deus nos cultos novamente, para você voltar novamente a lançar a mão do arado e não olhar para trás. Muitas das vezes Deus permite vir algo ruim sobre a sua vida. Muitas das vezes Deus permite levante sobre a sua vida, situações sobre a sua vida. Para quê? Para você se lembrar do Senhor, para você se lembrar que aquilo que o homem não pode fazer por você, para você se lembrar que somente Deus pode fazer na sua vida. Porque era assim que Deus fazia lá no tempo dos juízes. Porque a Bíblia vai fazer que enquanto tinha um juiz para julgar, enquanto tinha um juiz para ministrar a palavra, para direcionar o povo andava no caminho do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que assim que o juiz morria, então a palavra deixava de ser ministrada, e o povo se corrompia, voltava para os seus maus caminhos, voltava para a idolatria, voltava para a feitiçaria. Então Deus, para salvar o seu povo, para chamar a atenção do povo para si, o que Deus permitia? Permitia que um exército inimigo viesse sobre eles e os oprimisse, levasse eles em cativeiro, matasse alguns, prendesse alguns. Então, no meio da situação, aquela nação se lembrava do Senhor. Aí eles se lembravam de Deus. O Deus Todo-Poderoso. Só Deus pode nos livrar da opressão, só Deus pode nos livrar do opressor, só Deus pode nos livrar do inimigo. Então, naquele momento de opressão, naquele momento de fome, de escassez,
a nação inteira se lembrava do Senhor. Então agora eles dobravam o joelho no chão, colocavam o rosto no pó, começavam a jejuar e se humilhavam na presença do Senhor, se arrependiam dos seus pecados e falavam: Senhor, perdoa as nossas idolatrias, perdoa os nossos pecados, pecamos contra o Senhor, nos livra do opressor, nos livra do inimigo, tem misericórdia da nossa vida. E a Bíblia vai dizer que o Senhor é longânimo, que o Senhor se arrepende do mal, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é amoroso. O Senhor olhava a humilhação do seu povo, o Senhor se compadecia. O que Deus fazia? Deus levantava um juiz, revestia ele do poder do Espírito Santo, e aquele juiz, no poder e na unção do Espírito Santo, libertava aquela nação, e o povo se voltava para Deus novamente. Era assim que Deus fazia. Deus levantava um Gideão, Davi, o menor da sua casa, desprezado, enchia ele do Espírito Santo e libertava o seu povo. É por isso, meus amados, que muitas das vezes nós passamos por lutas. Sabe para quê? Para você se lembrar de Deus, para você se lembrar que só Deus tem coisas que o homem não pode fazer por você. É para você se lembrar que existe um Deus que se revela para você através da palavra. É para você se lembrar que existe um Deus que se revela a você quando você vai para o teu quarto, dobra seus joelhos, se humilha. Para você se lembrar que tem um Deus que se manifesta, se apresenta para você, ouve a sua oração, te responde a sua oração. Quando vem coisa sobre a sua vida, é para você se voltar para Ele. Não é para te matar, mas é para chamar a sua atenção para Ele. Muitas vezes, meus amados, tem pessoas que às vezes precisam tomar um sacode de Deus para se despertar. Às vezes tem pessoas que precisam que Deus dá só um tapinha lá na família, Deus dá um tapinha lá no trabalho, Deus dá um tapinha na sua vida, na sua saúde. Para quê? Para se lembrar dele. Porque se deixar, quando vai tudo bem, a despensa está cheia, sabe? Eu tenho um bom salário, está dando tudo certo, tudo que eu ponho a mão é abençoado, tudo que eu ponho a mão dá certo, está tudo bem. Quando vai indo assim, temos que tomar o cuidado para não se esquecer, porque aí deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de nos aplicar a palavra de Deus. Mas quando vem a tribulação, quando vem a luta, quando vem a angústia, quando vem a perseguição, a primeira pessoa que você se lembra é de Deus. Estão me caluniando, vou para a presença de Deus. Estão me perseguindo, vou para a presença de Deus. A minha despensa está vazia, vou para o joelho, vou para o pó, porque a Bíblia diz que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Vou para a presença dele. Eu estou enfermo, então Ele é o Senhor que me sara. Vou para o joelho, vou para a presença, buscar a cura do Senhor. É nesses momentos que nós nos lembramos do Senhor. Acontece comigo. Quando eu começo a me esquecer da palavra, quando eu começo a me esquecer da oração, o Senhor permite alguma coisa e eu vou para a presença. Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu consolo, Tu és a minha cura, Tu és o meu libertador. Aí nós nos lembramos do Senhor. Então, meus amados, se vier alguma coisa sobre a sua vida, não murmure, porque a tua vida está na direção de Deus, e só acontece na tua vida aquilo que é da permissão de Deus. Se está acontecendo na tua vida, teve a permissão de Deus, porque alguma coisa Ele está te ensinando, alguma coisa você vai aprender, é para o teu crescimento espiritual, é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu digo para você que Jó nunca mais foi o mesmo. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem de Deus, mas eu digo para você que depois da provação de Jó, ele foi 10 vezes melhor do que era. Porque a Bíblia vai dizer que depois que Jó passa pela provação e é aprovado por Deus, ele recebe 2 vezes mais do que tinha. E a sua vida espiritual, depois da sua provação, ela se tornou muito melhor. Jó agora passou a se aproximar muito mais de Deus. Se ele tinha uma comunhão ampla com Deus,
a sua comunhão foi aperfeiçoada pela tribulação que veio sobre a vida dele. Tribulação que vem sobre a sua vida não é para te destruir, é para te levar para a presença de Deus. O diabo pensa até que te destrói, mas quando Deus permite, ele sabe que é para o seu elevo espiritual, é para o teu crescimento, é para você receber mais de Deus. Então, no meio da tribulação, faça como Jó fez. Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer, meus amados, que Deus manda o seu exército agora de gafanhotos, de pulgão, de lagarta sobre aquela nação e destrói tudo. O mais interessante é que quando nós lemos aqui o versículo 24, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Sabe o que é isso? Esse versículo é uma oração respondida. Esse versículo de número 24 é uma oração respondida, porque a palavra de Deus veio ao profeta Joel, e Joel profetiza para aquela nação. Olha, o Senhor mandou o juízo, o Senhor mandou o gafanhoto, o Senhor mandou a seca, o Senhor mandou a morte, o Senhor mandou toda essa lástima sobre vós, para que vocês se lembrassem dele. Mas o Senhor, através do profeta Joel, ele fala o seguinte: diga ao sacerdote para que vá para a casa do Senhor, se humilhe e diga, interceda: Senhor, muda minha sorte. Senhor, olha para a nossa luta. Senhor, muda a nossa sorte. Não permita que o teu povo seja devastado, porque as nações irão aonde está o Deus dele. Isso Deus falando. Joel fala para o sacerdote, fala para os ministros orarem, jejuarem, se vestirem de pano de saco. Manda eles rasgarem o coração, não as vestes. Manda eles se humilharem, clamarem a mim, para que eu venha se compadecer deles. Era essa a oração que o profeta Joel, era essa a profecia que o profeta Joel estava transmitindo aos líderes. João estava dizendo, o Senhor está dizendo para vocês, profetas, para vocês, sacerdotes, levitas: vão para a casa do Senhor, se humilhem, rasgue o coração e diga para o Senhor: Senhor, muda a nossa sorte. Senhor, não permita o seu povo ser destruído, porque as nações vão dizer: aonde está o Deus de Israel? Aí ele vem dizendo: quem sabe o Senhor passe e deixe uma bênção. Quem sabe o Senhor não se compadeça. Quem sabe o Senhor não tenha misericórdia. Aí então, depois que o povo se arrepender, depois que o povo se voltar para Deus, depois que o povo se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, aí então as eiras se encherão de trigo, os lagares se encherão de vinho. Então o Senhor enviará o óleo, então o Senhor enviará o azeite. Mas primeiro tem que vir o quebrantamento, primeiro tem que vir o coração contrito, primeiro tem que vir o arrependimento, primeiro tem que vir a confissão de pecados, primeiro tem que vir a humilhação, primeiro tem que se voltar para Deus, para depois o Senhor derramar a sua bênção. Era isso que Deus estava falando. Se humilhe, volte para Deus, vai para a minha presença, porque eu sou compassivo, misericordioso, que me arrependo do mal. Deus nunca teve prazer de enviar o mal sobre o seu povo. Deus nunca quis isso. Deus nunca quis o mal de ninguém. Deus sempre quis o bem. Aí o profeta Jeremias vai dizer: eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não pensamentos ruins. Deus sempre quis o bem do seu povo, mas muitas das vezes, para a correção e para o povo se voltar para ele, Deus não tinha solução a não ser enviar o mal, a praga, a perseguição, para eles se voltarem para Deus. Mas Deus nunca quis o mal. Então Deus coloca uma condição: vocês estão vivendo tudo isso, mas tem solução. Sabe qual é a solução? Arrependimento. Sabe qual é a solução? Se voltar para mim. Sabe qual é a solução? Me humilhar na minha presença.
Sabe qual é a solução? Se arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus nos fala no livro do profeta Isaías: ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, eu, porém, os tornarei brancos como a lã. Pegarei os seus pecados, lançarei no mar no mar do esquecimento, e dos seus pecados não me lembrarei mais. A Bíblia vai dizer no Evangelho da primeira carta de João: filhinhos, eu oro para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. A Bíblia vai dizer que se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos purifica de toda iniquidade. E Deus, meus amados, Ele estava enviando um mal sobre aquela nação, para que eles se voltassem para Deus. Sabe o que Deus requer do seu povo? O apóstolo Pedro vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Que se exaltado por Deus, se humilhe na presença dEle. A Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Deus, Ele detesta soberbo. Deus, Ele detesta arrogância. Deus, Ele detesta altivez de espírito. Deus, Ele nunca aceitou isso. Se cheira mal aos olhos de Deus. Deus nunca aceitou alguém que se ache melhor do que os outros. Deus, Ele se alegra dos humildes. Deus, Ele se alegra daquele que reconhece que errou, daquele que reconhece que pecou. O que Deus estava querendo de Israel é: Israel, reconheça os seus pecados, se humilhe, rasgue não as vossas vestes, mas rasgue o vosso coração. Porque a Bíblia vai dizer que um coração quebrantado e contrito, Deus, Ele não resiste. Deus não resiste a uma lágrima sincera. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus não resiste a um filho teu, uma filha tua, que se humilha diante da sua presença. Eu digo para você, não importa o que você fez. De repente tem pessoas se acusando, você pecou. De repente tem alguém apontando o dedo para você, alguém da tua família, alguém irmão teu, até pessoas da igreja, amigos teus. Você é pecador, você falou, você fez, você agiu. Então tentando tirar a alegria da tua salvação. E o diabo tem usado essas pessoas para você se desmerecer e achar que o plano de Deus na tua vida não vai ser cumprido, porque você é um pecador. Você pode até ter pecado, você pode até ter feito, você pode até ter caído, pode até ter se desviado. Mas a Bíblia vai dizer que a partir do momento que você reconhece a sua condição de pecador, e quando você se humilha na presença do Senhor, e você confessa os seus pecados, a palavra de Deus nos fala que o vestido lá na cruz, Ele te purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Dos seus pecados Ele não se lembra mais. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Um grande reformador chamado Martinho Lutero, do século XV, ele que foi um monge, mas agora havia se convertido ao Evangelho e passou a ser um dos maiores reformadores da época. O seu nome é falado até hoje. E aquele mesmo que na porta lá de um castelo, ele vai e crava as 9 teses. Meus amados, a história vai dizer que uma certa vez Martinho Lutero, ele estava no seu escritório estudando a palavra de Deus, e de repente Satanás se apresenta para ele e se põe diante dele e fala: você está aí dando uma de crente, mas você é um pecador. Você fez, você falou. E a história vai dizer que o diabo foi dando uma lista de pecados de Martinho Lutero que ele havia cometido. E
Martinho Lutero disse: pode ir falando todos os meus pecados. Realmente eu fiz, realmente eu falei, realmente eu agi. E ele pergunta para Satanás: você terminou? O diabo fala: terminei. Martinho Lutero diz para ele: anota aí no rodapé que está escrito na palavra de Deus que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E o diabo fugiu da presença dele. Não importa o que você fez, não importa o que você falou, não importa se você caiu, o sangue de Jesus se purifica de todo pecado. Rasgue o seu coração, não as suas vestes, se humilhe na presença de Deus, confesse os seus pecados, porque a mão do Senhor está estendida para poder abençoar a sua vida. Era isso que Deus estava falando: os sacerdotes se arrependam, rasguem o vosso coração, se arrependam, se humilhem, porque depois que vier o quebrantamento, depois que vier o arrependimento, confissão de pecados, contritamento, depois que vier voltar-se para Deus, aí vem a bênção do Senhor. Aí sim, depois que o povo se arrependesse, se voltasse para Deus, confessasse os seus pecados, aí sim, Deus iria mudar a sorte da sua nação. A Bíblia vai dizer agora que depois que o povo se arrependesse dos seus pecados, se voltasse para Deus, aí o Senhor vem falando que aquele grande exército de gafanhotos que o Senhor envia para destruir a plantação, depois que eles se voltassem para Deus, o Senhor iria mandar o exército do norte para longe, para o mar, e todo esse exército iria morrer. Ou seja, o devorador iria morrer, o migrador iria morrer, o cortador iria morrer, a locusta iria morrer. O Senhor iria acabar com as pragas, o Senhor iria acabar com a fome. Os rios que estavam secos agora iriam transbordar de água. As cisternas que haviam secado agora iam ter água novamente. As pastagens que estavam secas, a queimada que havia acabado com tudo, agora o Senhor iria fazer reverdecer novamente. Os céus que estavam cerrados e não chovia, agora as comportas dos céus iriam se abrir e iria cair chuva sobre a terra. A erva cresceria, a figueira brotaria, a videira produziria, a romeira produziria novamente, o gado teria água, o gado teria pastagem. Agora os montes iriam destilar mosto. Mas sabe por quê? Depois do arrependimento, depois do quebrantamento, depois que se voltaram para Deus. Você quer ter uma vida abençoada por Deus? Você quer ter um ministério abençoado por Deus? Você quer ter uma família abençoada por Deus? Você quer ter as suas finanças abençoadas por Deus? Quer ter a bênção de Deus na sua vida? Volte-se para Deus. Se pecou, se arrependa. Tenha humildade, confesse o teu pecado para Deus. O sangue de Jesus se purifica. Depois que você se humilhar, depois que você se quebrantar, depois que você rasgar o seu coração: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu falei, Senhor, eu fiz, Senhor, eu sou pecador, mas eu, Senhor, subsisto não pela força do meu braço, é a tua graça que me sustenta, é a tua graça que me basta, é o teu sangue que me lava, é o teu perdão que me purifica. É quando você reconhece quem é você diante de Deus. Porque Jesus vai contar uma parábola de um fariseu e um publicano. A Bíblia vai dizer que os dois subiram ao templo, e o fariseu, guardador da lei, todo metódico, ele olhava para o fariseu e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse fariseu. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu jejuo, eu estou sempre no templo. Foi uma oração de arrogância. Ele achava que era melhor do que todo mundo. Ele achava que ele tinha alguma coisa pela força do seu braço. Ele achava que ele podia se auto-justificar diante de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que aquele publicano, que era um judeu, que era um cobrador de imposto, agora, porque os publicanos, eles eram a escória de Israel, eles eram desprezados, era pior do que um cão. Quando
chamava um judeu de publicano, você ofendia muito ele, porque um publicano era escória, porque era um judeu que cobrava impostos para Roma, e eles roubavam, eles cobravam além, eles aceitavam suborno, eles tinham fama de mentirosos, não podiam se apresentar em juízo, porque não era de confiança. Um publicano era tido como um nada, era pior do que um cão. Mas aquele publicano, do lado agora do fariseu, ele não consegue nem olhar para o alto, ele abaixa a sua cabeça, começa a bater no seu peito e começa a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Senhor, tem misericórdia da minha vida porque eu sou um publicano, eu tenho cometido pecado diante da tua presença. Senhor, tem misericórdia. Ele não olhava nem para o alto. Então Jesus vai dizer qual dos dois foi justificado. Jesus, ele disse: o publicano foi justificado, porque ele reconheceu a sua condição, ele reconheceu que era pecador, ele estava disposto a se voltar para Deus, e ele foi justificado do seu pecado. Meus amados, você quer ser abençoado por Deus? Nunca pense que você é alguma coisa. Nunca pense que você prega mais do que alguém. Nunca pense que você cante mais do que alguém. Nunca pense que você é alguma coisa. Porque se você prega, se você canta, se você profetiza, se você ora, se você expulsa demônios, se cura os enfermos, evangeliza, não é por você, mas é o poder de Deus que te capacita. É a unção do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Porque o dom não é teu, o dom é de Deus. O dom não é teu, o dom é do Espírito Santo. A palavra não é tua, a palavra é do Espírito. A palavra não é nossa, é a palavra de Deus. A capacidade não é nossa, a capacidade vem do Senhor. Então a glória não é minha, a glória é do Senhor. Desapareça, eu apareço, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele o domínio, para todo sempre. A Ele a glória. Recamanda surimi calabanda cai. Eremanda candaramanda surimi candarábia. Fique de pé nessa noite, meu amado. Rasgue o coração, não as vestes. Se quebrante, se humilhe, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele te exalte. Era isso que Deus estava falando para aquele povo: se humilhe, reconheça os seus pecados, confesse, porque eu quero perdoar, eu quero exaltar, eu quero dar a fartura, eu quero dar o melhor da terra. Vocês são um povo da aliança, são um povo escolhido. Só dependia deles se voltarem para Deus. Era isso que Deus queria daquele povo: se volte, porque o Senhor quer abençoar. Isaías no capítulo 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu braço é encolhido para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem divisão entre mim e vós. O Senhor queria, a mão do Senhor estava estendida para abençoar, para salvar, curar, libertar, mas os pecados daquela nação estavam dividindo. Não estou falando de autojustificação, mas pecado deliberado nos afasta da presença de Deus. Quando eu sei que estou pecando e permaneço no erro, está me afastando de Deus, está me afastando da presença, está me afastando da glória. Quando eu sei que estou errado, quando a soberba entra no meu coração e já não reconheço que sou pecador, já não confesso os meus pecados, não confesso os meus erros, a glória de Deus vai se esvaindo da minha vida, a presença de Deus vai saindo. O Senhor já não age mais como antigamente. Mas a partir do momento que você se volta para Deus, se humilha e se aquebranta na presença do Senhor, as bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor te alcançarão. A bênção do Senhor vai vir sobre o seu casamento, sobre o seu filho, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério, sobre a sua vida espiritual. A bênção do Senhor virá sobre ti. O poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida. Deus vai operar através de você.
nosso coração, nos rasgarmos diante da sua presença. É falar: Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. Se eu sou o que sou, não é de mim mesmo, é pela tua graça. Graça quer dizer favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas Ele te prestou um favor de te resgatar lá do mundo, te tirar do reino das trevas e trazer para a luz do Filho do seu amor, não pelas nossas obras de justiça, mas pela graça de Deus, mas pelo favor de Deus, pelas ofensas de Jesus sofridas lá na cruz. Porque a Bíblia fala que nós estávamos separados do amor de Deus, mas lá na cruz, Deus, Ele nos reconciliou consigo mesmo, Ele nos reconciliou com o Pai, para que tivéssemos comunhão com Ele. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória do Senhor. E a Bíblia vai dizer que a sorte de Israel seria mudada a partir do momento que eles se voltassem para Deus. Agora não haveria mais seca, não haveria mais morte. Agora as plantações iriam frutificar, haveria trigo em abundância, cevada em abundância, uvas em abundância, romãs em abundância, maçãs em abundância, leite, mel em abundância, agora carne em abundância. Agora o templo do Senhor seria restaurado, o templo seria restaurado novamente, o Senhor se faria presente novamente. Eles iriam clamar, o Senhor iria responder, eles iriam sacrificar e a glória iria se manifestar. Era isso que Deus queria, manifestar a sua glória e a sua presença. E aonde a glória está, é sinal da presença de Deus. Quando a glória se manifesta, é sinal que Deus está presente. Quando Deus se manifesta no sinal, é sinal da presença de Deus. Quando a glória se manifestou no templo de Salomão, é sinal da presença de Deus. Quando Deus desceu na nuvem sobre o propiciatório, é sinal da presença de Deus. Aonde a glória está, Deus está presente. Então, se a glória de Deus está na tua vida, é porque Deus está presente na sua vida. A partir do momento que nós rasgamos o nosso coração, a glória se manifesta. A glória se manifesta. O poder se manifesta. Tudo vai fluir na sua vida. As bênçãos do Senhor vai te alcançar. Você vai mandar e o demônio vai sair. Você vai impor as mãos e enfermos vão ser curados. Você vai profetizar e Deus vai honrar a tua palavra. Você vai evangelizar e almas vão se converter. Você vai mandar, você vai ordenar e as portas vão se abrir. Aleluia. Você vai ser boca de Deus, embaixador de Deus, representante de Deus aqui na terra. O rabanda canta, rabanda sumi, me canta, rabanda sumi. Rebanda canta, rabantu e decai. Rabanda canta, rabanda sumi, cai. Só mais 5 minutos eu vou passar a palavra para a sua vida. Porque às vezes o diabo quer te acusar de pecado. Se volte para Deus, porque Ele é o teu justificador. Para fechar nessa noite, um historiador chamado Flávio José era judeu, ele não era cristão. Ele relata uma história sobre o rei Davi. Porque a Bíblia vai dizer que um dos reis mais excelentes que já existiu foi Davi. E a Bíblia vai dizer que no milênio ele vai ser príncipe. E o próprio Jesus é chamado de a raiz de Davi, ou seja, ele é da descendência de Davi, que vem da tribo de Judá. A Bíblia vai dizer que Davi, quando ele se torna rei, ele comete erros, ele comete um homicídio, ele comete um adultério. Deus revela o seu pecado. Um detalhe é que, segundo a lei de Moisés, quem era pego naquele tempo em ato de adultério era para ser apedrejado. E Davi e Betseba não foram apedrejados. Mas por quê? Porque tem algo que a Bíblia não relata, mas um historiador relata. Porque no tempo de Davi, a arca do Senhor, que representava
o trono de Deus, a presença de Deus, ela habitava em tendas. O templo de Salomão ainda não havia sido construído. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar lá, no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, que era feita de uma madeira muito especial, revestida de ouro. Havia uma tampa que havia 2 querubins, havia um propiciatório. Dentro daquela arca tinha um jarro com maná que caiu do céu, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da lei. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar lá. E se o sumo sacerdote não estivesse com a vida certa, ele morria lá dentro. Tanto é que quando Davi tenta transportar a arca para Jerusalém em um carro de boi, de uma maneira errada, um boi tropeça, a arca vai cair. Um homem chamado Uzá vai segurar a arca com a melhor das intenções, só porque ele tocou, ele caiu. O negócio era sério. Se entrasse desconcertado diante de Deus, no Santo dos Santos, diante da arca, era fulminado. E o historiador Flávio Josefo, ele relatou em um dos seus livros históricos. Ele relatou algo que a Bíblia não relatou, mas ele relatou um detalhe. Porque segundo a lei era para ser apedrejado. Mas o historiador vai dizer que Davi, ele se arrependeu do seu pecado. Ele rasgou o seu coração. Ele quebrantou a sua alma. Ele se humilhou. Ele pediu perdão a Deus dos seus pecados. E José vai dizer que Davi disse para o povo, Davi disse para os anciãos: eu vou provar para vocês que o Senhor me perdoou. Eu vou provar para vocês que eu me arrependi do meu pecado e não quero mais pecar, não quero mais errar. Hoje eu provo para vocês, eu vou entrar no Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote pode entrar. Eu vou entrar lá, vou ajoelhar perante a arca, vou tocar na arca, vou confessar o meu pecado, não vou morrer e vou sair vivo como prova que o Senhor perdoou o meu pecado. E José vai dizer em um dos seus livros que Davi, ele entra lá no Santo dos Santos, somente aonde o sumo sacerdote podia entrar. Entrar na presença de Deus naquele tempo, desconcertado, morria. Se tocasse na arca, morria, era fulminado. Davi entra lá no Santo dos Santos, se ajoelha diante da arca, que simbolizava a presença de Deus, toca na arca, confessa o seu pecado, se arrepende, se quebranta, ele se levanta, sai do Santo dos Santos e diz para o povo, diz para a nação, diz para os anciãos: eis aqui a prova, estou vivo, não morri, sinal de que Deus me perdoou, que Ele me purificou do meu pecado, porque eu me arrependi, me voltei para Ele. E é assim que Deus faz. Você pode ter pecado, pode ter errado, pode ter se afastado, mas tudo que Deus quer é que você se arrependa, se volte para Deus, confesse os seus pecados, reconheça quem você é, rasgue não as vestes, mas o coração, se quebrante, porque o Senhor, Ele quer te perdoar, porque o Senhor quer restaurar a tua sorte, Ele quer derramar toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele nos assentou com Cristo nas regiões celestiais e nos abençoou com toda sorte de bênçãos. A Bíblia vai dizer que Deus é infinitamente poderoso para nos dar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Meu amado e minha amada, Deus é poderoso para te dar muito além daquilo que você possa pensar ou imaginar. Aquilo que você pensa, aquilo que você pode, Deus vai além, Deus te dá além, Deus te dá muito mais. E o Senhor está presente aqui nessa noite para poder restaurar a sua sorte, para poder restaurar o teu ministério, os teus dons, a tua vida. O Senhor Jesus está presente aqui nessa noite e vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. Levante a sua mão nessa noite, eu quero orar por você. O Ramanda Kanda Surimi Kanda Ramanda